Começando com Celta de Vigo e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que é o quarto colocado com 12 pontos. Celta de Vigo é o nono, tá ali na metade da tabela. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias. Então aí um leve favoritismo para o Atlético de Madrid, mas lembrando que Atlético de Madrid não é time para a gente confiar. Nós apostadores, investidores esportivos não podemos confiar no Atlético de Madrid. Então quem quiser ir no dupla chance Atlético de Madrid empate é válido. Over 1,5 também é muito válido para esse duelo, beleza galera? Atlético de Madrid marcando um gol na partida também. Taxa de sucesso, os últimos 10 jogos do Celta foram 6 vitórias, os últimos 10 jogos do Atlético de Madrid foram 7 vitórias. Bora para o próximo jogo. Pela UEFA Europa League, teremos Malmo e Rangers. O Malmo, que nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Rangers no seu campeonato lá local vem muito bem. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas 1 derrota. Então é um jogo aqui muito igual, jogo para gols, e o over 1,5 cai muito bem nessa partida, beleza? Então o único mercado que eu iria para essa partida é over 1,5 ou então Malmo fazendo um gol. Então Malmo fazendo um gol ou over 1,5 é muito válido nesse jogo. Os últimos 10 jogos do Malmo, 4 vitórias, os últimos 10 jogos do Rangers, 5 vitórias. Beleza, galera? Vamos para o próximo jogo. O Fenerbahçe da Turquia recebe a União Saint-Gilles da Bélgica. O jogo é em Istambul, Turquia. O Fenerbahçe, que é uma equipe que vem bem no seu campeonato local, perdeu o primeiro jogo, mas foi para o Galatasaray. Então, um jogo bastante duro. Já a União Saint-Gilles, nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória. Então, jogando em casa, o Fenerbahçe é favorito. Para esse duelo daria para aí sim uma vitória do Fenerbahçe seco. Ou, quem quiser aí ser um pouco mais seguro, amarrar esse jogo com um empate. Então, dupla chance, casa, empate. Over 1,5, como vocês sabem, na Europa é muito válido. Nesses jogos da UEFA Europa League, Então, over 1,5 ou dupla chance no Fenerbahçe, vitória do Fenerbahçe também. Fenerbahçe que nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias e União Saint-Gilles nos últimos 10 jogos 2 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Braga e Maccabi Tel Aviv de Israel, o jogo é em Portugal. Duas equipes que vivem momentos diferentes nos seus campeonatos locais. O Braga nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Maccabi Tel Aviv nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. Certo? Só que tratando-se de Europa, a gente sabe que aí tem uma diferença muito grande. As equipes de Portugal têm sempre, a maioria das vezes, vantagem em cima de Israel. Então, Braga favorito para esse duelo. Dá para você ir na vitória do Braga, dá para você ir na dupla chance, caso empate, ou no over 1,5 para esse duelo, beleza? Os últimos 10 jogos do Braga, 5 vitórias. Os últimos 10 jogos do Maccabi Tel Aviv, 9 vitórias. Vamos para o próximo jogo. No estádio de Roma, na Itália, estádio olímpico de Roma, a Roma recebe o Atlético de Madrid, o Atlético de Bilbao. Certo? O Atlético de Bilbao que começou muito bem a temporada, galera. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e apenas 1 derrota. Já a Roma vem tendo dificuldades, foi vencer o seu primeiro jogo agora, recente, Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Então, vai ser um jogo muito duro para a Roma. Eu ficaria meio que assim de ir na vitória da Roma seco, certo? Pelo momento atual que ela vive. Mas dá para ir Roma marcando um gol no jogo. Dá para ir over 1,5 também, eu acho muito válido. E quem quiser amarrar o jogo dupla chance, casa empate, também é muito válido. Certo? Então, over 1,5, casa empate ou Roma marcando um gol. Os últimos 10 jogos da Roma foram 3 vitórias. Os últimos 10 jogos do Atlético Clube foram 5 vitórias. Vamos para o próximo jogo. Em Bucareste, o FCSB recebe o Rigas, certo? O FCSB que nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 2. O Rigas que nos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1. Então duas equipes que vêm bem nos seus campeonatos locais. Mais um jogo para over 1,5. Então over 1,5 é muito válido. Quem quiser arriscar no over 2,5 para esse duelo também é muito válido, certo? E se for para palpitar em um dos dois times aqui para vencer, eu iria no mandante, certo? Dupla chance, mandante, casa empate. E também, se você quiser empate anula pro lado do FCSB, também é muito válido. Então 4 mercados para esse jogo. Empate anula, certo? Pro lado do FCSB. Dupla chance pro lado do FCSB, caso empate. Over 1,5 e over 2,5 para esse duelo. Os últimos 10 jogos do FCSB, 4 vitórias em 10 jogos. E o Rigas, 9 vitórias em 10 jogos. Então, jogo chato, hein, galera? Vamos para o próximo. Em Frankfurt, na Alemanha, o Eintracht Frankfurt recebe o Vitória Pilsen. Mais um jogo, na minha visão, para gols. Duas equipes que vêm marcando gols nos seus jogos. Só para vocês terem noção, o Frankfurt marcou 35 gols nos últimos 10 jogos.
né, e o Pilsen 16 nos últimos 10 jogos. Então é mais um jogo para gols, né? O over 1,5 é muito válido, o over 2,5 também é muito válido. E vitória do Frankfurt ou dupla chance no Frankfurt. Então 4 mercados mais uma vez para vocês. Over 1,5, over 2,5, vitória do Frankfurt e dupla chance no caso empate. Os últimos 10 jogos do Frankfurt foram 8 vitórias, os últimos 10 jogos do Pilsen 7 vitórias. Bora para o próximo jogo. Em Amsterdã, na Holanda, o Ajax recebe o Besiktas. O Ajax que nos últimos 5 jogos, uma derrota apenas. O Besiktas nos últimos 5 jogos não perdeu, então mais uma vez jogo duro. O Ajax tem uma leve vantagem por estar jogando em casa, então eu não iria vitória seca do Ajax, muito arriscado. Mas o dupla chance Ajax empate é válido, então casa empate é válido. Over 1,5 também é muito válido para esse duelo. Os últimos 10 jogos do Ajax, 8 vitórias, a mesma coisa para o Besiktas, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Bora para o próximo jogo. Na Inglaterra, o Tottenham recebe o Qarabağ, o Tottenham que marcou 21 gols nos últimos 10 jogos, certo? O Qarabağ 24 gols nos últimos 10 jogos, então mais uma vez jogo para gols. Over 1,5, over 2,5 é muito válido nesses dois duelos. Vitória também do Tottenham, então 3 mercados para vocês, vitória do Tottenham, over 1,5, over 2,5 para esse jogo. Tottenham marcando 2 gols também é muito válido. Os últimos 10 jogos foram 5 vitórias do Tottenham, os últimos 10 jogos do Qarabağ 6 vitórias. Galera, bora para o próximo jogo. Pela Copa Libertadores, o Peñarol que venceu o primeiro jogo no Maracanã recebe o Flamengo no Uruguai, certo? Jogo bastante interessante, 20 gols do Peñarol nos últimos 10 jogos. O Flamengo também é um time que marca muitos gols. Então assim, galera, o Flamengo necessita sair pro jogo, necessita do resultado, e o Peñarol consequentemente vai querer matar esse duelo. Então o over 1,5 com odd de 1,47 é muito válido nesse duelo. Duas equipes que vão atrás do resultado, o Peñarol para matar o jogo, o Flamengo para tentar reverter. Então 1,5, o over é muito válido. O Peñarol que nos últimos 10 jogos 8 vitórias, e o Flamengo que vem aí numa crise, 4 vitórias nos últimos 10 jogos. Galera, vamos para o próximo jogo. Cruzeiro recebe o Libertad, certo? Jogo no Mineirão. Cruzeiro que vem de uma bela vitória fora de casa, então a classificação está encaminhada. Cuidado nesse jogo aqui, o Libertad vai ter que se expor, vai ter que ir para cima. Consequentemente o Cruzeiro também pode matar o jogo, então eu iria na dupla chance, casa empate, é o único que eu iria, tá um pouquinho arriscado esse duelo. O Cruzeiro é favorito, então daria para cravar a vitória do Cruzeiro, mas é um jogo que o Cruzeiro já abriu 2-0, então cuidado nesse jogo, certo? Eu iria apenas na dupla chance para amarrar mesmo Cruzeiro empate. Os últimos 10 jogos do Cruzeiro, 2 vitórias. Os últimos 10 jogos do Libertad, 5 vitórias. Bora para o próximo jogo. O Racing da Argentina vai tentar reverter o placar sobre o Atlético do Paraná. O jogo dessa vez é em casa, onde o Racing costuma prevalecer. Então aí uma leve vantagem nas casas de aposta para o Racing, certo? Não iria vitória seca do Racing, porque ele necessita do resultado, então vai ter que se expor. Mas uma dupla chance, né, já que ele é mandante, dá para ir. Então casa empate é muito válido, e o over 1,5. Já que o Racing necessita do resultado, então vai ter que marcar gols. Over 1,5 ou casa empate. Os últimos 10 jogos do Racing, 4 vitórias. Os últimos 10 jogos do Atlético, 3 vitórias, galera. Então agora eu vou deixar pra vocês uma super odd aí pra gente tentar buscar esse green na quinta-feira, beleza? E até o próximo vídeo. Fica aí com o bilhete. Fui!